vamos falar nessa noite sobre a vida piedosa. Hoje é o dia da Santa Ceia e nós temos diante de nós um salmo que na verdade não é uma oração. O salmista não está pedindo nada, ele está simplesmente prestando contas a Deus. Ele está dizendo a respeito da sua vida sobre determinado acontecimento. Os salmos eles estão relacionados a fatos históricos. Nós sabemos algumas coisas sobre o autor, Davi, que foi um pastor de ovelhas. Sabemos também que esse salmo é um salmo de um cântico de romagem, faz parte dessa coleção de cânticos de romagem, na medida que o povo de Deus se dirigia a Jerusalém nas festas, cantando, exaltando a Deus. E Davi aqui, ele está prestando contas a Deus diante de algumas acusações, conforme entendem estudiosos da Bíblia, de que ele era uma pessoa orgulhosa, que ele era soberbo, que ele pretendia chegar ao reinado eliminando a Saul, e a corte, os súditos também do reino faziam acusações a Davi sobre esse aspecto. Mas nós percebemos aqui a vida piedosa desse servo de Deus, que é chamado amigo de Deus, e como ele coloca a sua situação aqui não perante os homens, mas perante o próprio Deus. A tal ponto que alguns também entendem que esse salmo não poderia ser cantado, nem dito em uníssono, porque não se sabe quantas pessoas poderiam dizer assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, e não ando à procura de grandes coisas. Mas nós entendemos que os salmos são didáticos. Aqui o salmo está nos ensinando como devemos proceder, e é um desafio para que os nossos corações e as nossas vidas sejam vidas piedosas, e para que saibamos reagir diante das circunstâncias adversas da nossa existência. Tudo que deve nortear uma vida piedosa, nós encontramos aqui nesse salmo ilustrado. Primeiro, nós encontramos que a vida piedosa, ela está relacionada à questão da humildade. O salmista ele tem uma tríplice negação do orgulho, aqui já nesse primeiro versículo. Aliás, são 3 versículos no salmo. Ele diz: não é soberbo o meu coração, diz: o meu olhar também não é um olhar altivo, e também não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Quando se fala do coração, o coração é a sede da religião. Também nós encontramos lá no livro de Provérbios, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ali é o nascedouro de todas as coisas. E nós encontramos que o salmista tinha essa preocupação com os seus sentimentos, e também que Deus conhecesse profundamente o seu ser. Em outro salmo ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. De maneira, meus irmãos, que ao falar da vida piedosa, nós temos que pensar no nosso próprio coração, nos nossos próprios sentimentos, porque nós encontramos também nas Escrituras que o coração é enganoso e perverso mais que todas as coisas. E quem escreveu disse: quem o conhecerá? Quem o conhecerá? E nada mais importante quando nos reunimos para a celebração da ceia do Senhor, nós pensarmos nos nossos corações. E nós vemos que o salmista, Davi, ele enfrentou essa acusação desde muito cedo. Quando
ele estava para enfrentar Golias, ele foi ver primeiramente os seus irmãos como estavam no campo de batalha, e Eliabe, um de seus irmãos, era o irmão mais velho dele, Eliabe, disse: por que descesse aqui? O que você veio fazer aqui, Davi? E a quem deixasse aquelas ovelhas, aquelas poucas ovelhas do deserto? Isso é, você tem umas ovelhinhas lá para cuidar? E o que você veio fazer aqui nesse campo de batalha? Eu bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. É interessante que ele não só foi ver a peleja, mas acabou sendo o principal, né, quando enfrentou Golias. É claro que essa é uma acusação infundada, porque Davi não era uma pessoa presunçosa. Nós vamos ver no decorrer, né, do que estamos falando aqui. E nós não podemos ter, na verdade, um coração orgulhoso. Senhor, não se elevou o meu coração, diz uma outra versão. Senhor, não é soberbo o meu coração. Ele está prestando contas a Deus. E como alguém pode ser soberbo diante de Deus? A Escritura nos diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Na verdade, nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Não podemos ser como Narciso, o príncipe, que se apaixonou pela própria sombra. E há pessoas que acham que realmente merecem tantas coisas, tantas deferências, e correm atrás de tantas coisas que são grandiosas, né? Mas Davi disse: eu não quero realmente nada dessas coisas, eu não tenho essa pretensão. Ele, na verdade, ele foi ungido para ser rei. Essas coisas poderiam, ou vieram com certeza ao seu coração, mas ele soube trabalhar com toda essa situação, com todos esses privilégios que estavam diante dele. Mas ele se coloca realmente dizendo: eu não quero me envolver com nada que não seja da vontade de Deus para a minha vida. Ora, nós sabemos que Davi chegou a ser rei, o grande rei de Israel, o segundo rei, mas ele foi nessa condição porque Deus o levou, porque Deus o ungira através do profeta Samuel. E nós vemos até como o próprio Deus dá um testemunho do seu coração. Porque quando Samuel vai ungir um rei, ele vai à casa de Jessé, e ali haviam vários jovens, né? Talvez de muito boa aparência, e faltava um, né? E então ele falou: mas não está faltando ninguém. E Davi estava cuidando das suas ovelhas, e quando ele voltou, mostrou-se, evidenciou-se que ele na verdade era o escolhido. E o versículo diz: porque Deus não vê segundo o homem, como o homem vê. Deus vê o coração. Aliás, o primeiro rei de Israel, Saul, ele foi sucessor de Saul, com certeza foi escolhido por critérios diferentes. Era um dos homens mais altos que havia, sobressaía do ombro para cima todos os demais. Era uma pessoa, assim, talvez impressionante, né? E Davi foi escolhido porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Meus irmãos, esse é o grande desafio nosso nessa noite. Se nós não podemos dizer ainda, mas que possamos dizer: Senhor, o meu coração não se elevou, o meu coração não é soberbo, e nem altivo o meu olhar. Então ele está colocando aqui três coisas com respeito à humildade: o coração, o olhar, e nós sabemos o que é um olhar altivo. As pessoas que olham para os outros como se não fosse ninguém, ou que está sempre buscando a superioridade, que está sempre querendo se sobrepor a qualquer situação. Quando você conta uma coisa, ela quer contar uma coisa mais dramática e eloquente, grandiosa. O salmista disse: não, meu coração não é soberbo. E eu também não olho dessa maneira para as pessoas. Eu olho, com certeza não olhava como sendo inferior,
mas de maneira nenhuma como sendo superior. Ele tinha um olhar compassivo e reunia características piedosas para ser o rei segundo o coração de Deus. Então essa tríplice negação está aí: um coração que não é soberbo, um olhar que não é altivo, e uma das coisas que Deus abomina é o olhar altivo. E diz: nem de coisas maravilhosas demais para mim. A nossa satisfação não está nas coisas. Eu quero ter mais coisas. Isso traz uma insatisfação tremenda. Ou eu quero ser mais. E principalmente coisas grandiosas. Nós temos que nos adequar e procurar saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas. O lugar que Ele nos colocou, o que Ele quer que nós façamos. Ele é o Senhor da nossa vida. E a vida piedosa não somente se caracteriza por a questão da humildade, mas também pelo contentamento, que é alguma coisa que tem faltado a todos nós. Eu mesmo, meus irmãos, confesso que às vezes tenho que parar um pouco para sondar o meu próprio coração, os meus reais motivos, a minha vida. E eu creio que não sou único nesse sentido. Todos nós devemos pensar que precisamos de viver uma vida mais serena, uma vida de contentamento. E o coração é um coração muitas vezes que se levanta. E ele disse: eu não sou realmente uma pessoa, eu sou uma pessoa humilde diante de Deus. E ele era assim diante de Deus, e foi diante dos homens também. Mas ele também era uma pessoa contente. Ele diz: eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Então, eu não sou soberbo de coração, não olho as pessoas por cima, eu não ando à procura de grandes coisas, se eu tenho que ser rei, é Deus que vai me levar a essa situação, e vou ocupar o lugar que Deus quer que eu ocupe na vida, não o lugar que eu realmente seja presunçoso ou vaidoso. Foi ao contrário disso. Ele falou: eu estou tranquilo, eu estou sereno. E essa é uma bela descrição. A criança, depois que mamou, antes ela está inquieta, ela chora, ela quer o alimento, mas após isso ela está tranquila, chega a dormir, e ela se acomoda no colo da mãe, e ela está em paz. E essa é a figura que o salmista toma para dizer da sua vida de piedade. Dizer: eu sou uma pessoa que agora eu estou em paz. Não que não tivesse adversidades, nós conhecemos as suas lutas, todos os seus problemas, mas eu estou realmente contente da forma que eu estou. E estaria contente também se tivesse continuado como pastor de ovelhas, como foi no início. Aliás, um excelente pastor, nós aprendemos isso pelo Salmo 23, quando ele fala que ele se coloca no lugar de ovelha e põe Deus como seu pastor. Assim como ele cuidou das ovelhas, Deus cuidava dele também, e assim como ele fazia com as ovelhas, dando alimento próprio, levando para verdes pastos, para águas tranquilas, elas tinham refrigério. Esse é Deus para comigo. Então ele sabia, aí nessa ilustração comparativa, quem realmente é Deus para ele, o pastor, e ele também agora se sentia como uma ovelha protegida, uma ovelha cuidada, e ele estava descansando em Deus, não obstante tivesse que fazer calar e sossegar o seu coração. Isso se chama domínio próprio, está lá em Gálatas capítulo 5, quando nós temos que trabalhar conosco mesmo, meus irmãos. Nós queremos agir com os demais, interferir na vida dos demais, e o nosso coração às vezes é um coração tão inquieto, que ofende a Deus, que desagrada a Deus, quando nós precisamos dessa quietude e dessa serenidade, como expressa na vida de uma criança que acabou de ser amamentada. O amor
não pelas coisas. Quantas pessoas têm achado que a sua satisfação, o seu contentamento está nas coisas, ou em coisas grandes, né? Não se baseia só mais nas coisas, e invertem aquela ordem que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Elas invertem a ordem, elas estão correndo atrás das demais coisas, elas estão tão aflitas, e quanto mais têm, mais querem, já têm alguma representatividade na sociedade, querem ser ainda muito mais, mas são pessoas que não estão contentes, são pessoas que não têm paz, são pessoas que não têm serenidade, e quando encontra alguém do mesmo nível ou mais, então essa pessoa ainda acaba ficando doente. Não é possível, né, que a pessoa tenha mais que eu, ou caminhou mais que eu. Ela não está nunca contente e nunca descobre o lugar em que ela deve viver na sua vida segundo a vontade de Deus. Davi, como pastor de ovelhas, nós vemos lá no Salmo 23 e vemos também na própria narrativa dele que ele lutou com feras, um urso e um leão, né, para defender as suas ovelhas. É assim que Deus queria um rei, que pensasse no interesse do seu povo, que pudesse conduzir o seu povo. Nós não temos reis, mas devemos orar pelos nossos governantes, meus irmãos, por pior que seja o quadro que nós estejamos vivendo no nosso país, que nos entristece, para que Deus nos dê bons governantes, para que nós tenhamos sabedoria, né, nas nossas escolhas, na nossa intercessão, principalmente para que o Evangelho seja pregado, o Evangelho nesse país. Mas esse contentamento, ela vem do amor de Deus no nosso coração. Quando Deus está presente no coração, então a pessoa está satisfeita. O crente insatisfeito é porque, na verdade, essas coisas não estão presentes. É a soberba, é o orgulho, é aquele olhar altivo, é correr atrás das coisas, e as coisas nunca vão satisfazer, quanto mais tem, mais quer. Não dão prioridade às coisas de Deus, as coisas de Deus são completamente secundárias. Mas quem tem Deus no seu coração, ele tem essa paz, esse contentamento, mesmo que venham as adversidades, como vieram na vida de Davi. Vou dar um exemplo que me impressiona de uma pessoa contente no Antigo Testamento. É chamada a Sunamita, a mulher que estava lá em Sunem, que morava no vale de Sunem. Ela era temente a Deus. E toda vez que ela via o profeta Eliseu passar sob o seu olhar, a sua rua, ela se preocupava com aquele homem de Deus e dizia consigo mesmo: esse homem precisa de privacidade, ele deve estar cansado. Então ela teve uma ideia genial. Ela construiu um quarto de pedreiro. Não somente construiu um lugar para o profeta, mas também mobiliou de uma forma completamente adequada. Ali o candeeiro, a mesa, a cama, tudo perfeito para que, quando aquele homem de Deus viesse, ela falou com o marido, ela tinha toda a aprovação do marido. Falou: quando o profeta vier à nossa cidade, ele poderá comer pão conosco, ele poderá se hospedar, ele poderá ficar aqui conosco. E ela foi tão benevolente, e ela fez isso não interessada por quaisquer outros motivos, mas simplesmente porque ela era temente a Deus. Nós precisamos aprender a fazer as coisas por fazê-las simplesmente, sem buscar recompensa. Esse é o ensino das Escrituras. Isso despertou um sentimento no profeta Eliseu, em Geazi, alguns dizem Geazi, seu servo, Geazi, que eles falaram: o que nós vamos fazer por essa mulher? Ela tem usado de extrema bondade para conosco. Mas eles não tinham nada que dar a ela. Há pessoas que nós sentimos que nós não temos nada, parece que as pessoas têm tudo, tá? Mas ninguém tem tudo nessa vida. E eles chegaram até a pensar o seguinte: você quer, disse a mulher, né, que nós falemos ao comandante do exército, ou com o rei,
a respeito do seu marido? Isso é, já havia naquele tempo. Quem sabe nós vamos arrumar uma colocação para o seu marido, um posto, né, bem destacado. E ela falou, não, eu habito no meio do meu povo, eu estou feliz. Porque quem sabe se o seu marido tivesse ido para a corte, quem sabe tornaria-se um corrupto, como nós temos muito hoje. Até pessoas que são razoáveis, quando entram às vezes nessa vida, se perdem. Ela falou, eu não quero nada disso, eu estou aqui feliz da maneira como eu vivo, com o meu povo, ali podia ver o pôr do sol naquele vale, ela estava completamente satisfeita. Mas eles observaram e tomaram uma providência por conta própria. Falaram, acho que essa mulher falta alguma coisa. E eles observaram uma coisa que eles não tinham visto ainda. Ela não tem filhos. E quem sabe um filho vai ser a alegria da vida dessa mulher. Meus irmãos, filho pode ser uma grande alegria, mas sempre será uma grande preocupação. Todos que têm filhos sabem disso. Não estou falando dos filhos ingratos, perversos, mas filho fica doente. Foi o que aconteceu com o filho daquela mulher, porque eles oraram e dali um ano aquela mulher já estava com um bebezinho no colo. Mas mesmo assim ela não perdeu a sua calma. Nós vemos que quando a criança morreu depois de uma forte insolação, dor de cabeça, ela vai enquanto o profeta pergunta, está tudo bem? Ela falou, está tudo bem. A gente vê que era uma mulher que estava se adequando realmente, adequada à vontade de Deus, vivendo no lugar que foi lhe designado, fazendo alguma coisa pelo reino de Deus, porque há pessoas que só querem receber, mas há algumas pessoas que querem estar presentes e querem atuar favoravelmente. Aquela mulher, ela fez o que pôde. Ela falou, está tudo bem. Mas o que mais me impressiona realmente é isso, quando é oferecido a ela uma colocação para o marido, qualquer um correria atrás, porque nós temos visto gente aí que fica bajulando, que usa de artifícios para conseguir as coisas, usa de falsidade. Não, ela simplesmente estava em paz. E é isso que aconteceu também com Davi. Davi não era pretensioso, ele não almejava ser rei por ser rei, ele estava cuidando das ovelhas tranquilamente quando ele é chamado, quando ele é designado, e isso traz então contentamento ao seu coração, a tal ponto que ele diz, eu sou como uma criança desmamada, assim a minha alma para comigo. Esse é um quadro belíssimo, hein? A criança depois que mamou, está realmente em paz, está satisfeita, está contente, ela tem satisfação em Deus. Toda a insatisfação que o crente tem, é exatamente isso, é por causa do seu próprio coração, do seu egoísmo, do seu olhar, da sua procura nas coisas e não em Deus, não encontra satisfação em Deus, quer encontrar satisfação nas coisas. Quando eu tiver isso, quando eu conseguir isso, e nunca vai conseguir nada disso, né? E se conseguir, vai ser uma pessoa continuadamente infeliz. Essa mulher, tendo filho, não tendo filho, o marido ficando ali naquele vale, naquela vida rural, ela estava bastante feliz, porque a nossa felicidade está em Deus. E eu creio que Davi estaria feliz, como um simples pastor de ovelhas. Mas como Deus o colocou naquela posição, ele deveria ser satisfeito também com aquilo que Deus lhe designara. Por isso, ele termina o Salmo dizendo assim, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A palavra espera tem a ver com esperança. A pessoa que não tem esperança pode deitar e morrer, né? Paulo disse, a nossa esperança se limita apenas a esta vida. Somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança, meus irmãos, está em algumas coisas ainda nesta vida. Eu creio que verei a bondade do Senhor ainda nesta vida. E ela transcende também toda essa nossa vida. Nós temos essa esperança. Ele não foi impaciente, foi eu quero o reino agora. Ele não foi também conquistar o reino usando de qualquer expediente, aquilo que vale tudo. Não.
E é isso que eu digo, que Deus tem o seu tempo e o seu modo de realizar nas vidas de cada um de nós. Deus tem o seu tempo e o seu modo. Outras pessoas, como dissemos, usam de muitos meios, de bajulação, da mentira. Davi poderia ter chegado ao seu desiderato muito antes. Ele podia ter eliminado Saul, que se fez seu inimigo. Saul esteve pertinho dele e não o viu. Ele podia simplesmente acabar com a vida de Saul e ascender ao reino. Mas foi: eu não vou tocar no ungido de Deus. Eu não vou usar de nenhum meio na minha vida que não seja compatível com a vontade de Deus. E é difícil viver assim, porque as pessoas querem ter realmente um coração duro, cruel. As pessoas são ensinadas às vezes a olhar por cima dos outros. As pessoas são ensinadas a procurar grandes coisas, quando na verdade a felicidade está naquilo que nós fazemos, sejam grandiosas que Deus nos chama, sejam menores, tudo é feito para a glória de Deus. Mas ele espera no Senhor, e espera assim como uma criança governável, uma criança dócil, confiando em Deus. E nós vemos que os discípulos um dia estavam discutindo qual deles seria o maior. E Jesus pôs uma criança e falou: quem não se contornar com uma criança, vocês têm que aprender com a criança. Então, ele sossega a sua alma e ele diz: espera em Deus. Por que esperar em Deus? Quando nós conhecemos quem é Deus, e o grande mal da igreja moderna é que as pessoas não sabem quem é Deus, até quem pensa que Deus é seu empregado. Deus é o Criador, Deus é o nosso Redentor, é o Deus da providência, é o Deus que faz promessas, é o Deus que cumpre, o Deus que mandou o seu Filho por nós, e é nele que nós esperamos. Em outros salmos encontramos: somente em Deus a minha alma espera, silenciosa. E chegou, meus irmãos, o dia da coroação. Chegou o dia em que Davi ascendeu ao trono entre gritos de alegria. Era o momento certo, da maneira certa, e essa deve ser a maneira como deve transcorrer a nossa vida. E normalmente o padrão é aquele padrão da vida de Cristo: humilhação, exaltação. Humilhação e exaltação. Na verdade, eu quero concluir também com uma pessoa que para mim é um exemplo de alguém que soube esperar, assim como Davi. É claro que o exemplo máximo para nós é Cristo, mas eu gostaria de dizer um pouco sobre José, chamado José do Egito. Ele era apenas um menino de 17 anos, quando seus irmãos, de uma forma cruel, o jogaram num poço, né? Fingiram que ele havia morrido, venderam para os ismaelitas. Mas Deus é soberano, Deus é o Deus da história. Chegou um tempo de fome em toda a terra, mas no Egito havia abundância, porque José havia sido elevado a ministro da agricultura daquele país. Ele enfrentou, meus irmãos, durante 20 anos, período de solidão, de injustiça, de calamidade na sua vida, inclusive sendo encarcerado. Mas ele não perdeu a fé em Deus. Mas com certeza ele sabia que Deus da providência chegaria o dia do acerto de contas. Então seus irmãos chegaram e não o conheceram, mas ele reconheceu os seus irmãos. De início ele não se identifica. E ele começa ali uma sessão de sofrimento com aqueles irmãos. Primeiro ele falou: agora vocês vão voltar, mas vão deixar um prisioneiro comigo aqui. Um vai ficar em garantia. Aqueles rapazes ficaram apavorados. Eles tiveram que pedir misericórdia, assim como Davi, assim como José teve que pedir misericórdia quando menino, e não foi atendido. Depois, ele acusou aqueles irmãos de espiões, falou: vocês são espiões. Mas ele foi falando e apertando, mas de repente ele percebeu que ele não era capaz de transformar-se numa pessoa cruel como foram seus irmãos. Ele entendeu que o perdão é o que há de mais importante, que egoísmo, cinismo, desconfiança não somente ofende a Deus, mas abalam a saúde, acaba com a saúde.
pessoas que usam de quaisquer meios, cínicas, desconfiadas, egoístas, que a nossa alma não foi feita para ciúme e para vingança. A nossa alma foi feita para viver uma vida de quietude, de paz, de contentamento, que nós devemos ser humildes diante de Deus, diante dos homens, humilde com coração humilde, não olhar o nosso semelhante com olhar altivo, não ficar correndo atrás de grandes coisas. Há pessoas que ficam aborrecidas às vezes porque alguém não curtiu alguma coisa no Facebook, que isso muitos usam para se promover. Por nada, meus irmãos, esses homens sofreram tanto, mas eles estavam ali humildemente diante de Deus, estavam contentes em quaisquer situação, sentindo que se elevado a um cargo tão alto, isso seria somente pela graça de Deus. E também ele diz: espera Israel no Senhor, desde agora para sempre. Esperar em Deus, é nele que nós esperamos, porque ele é o Deus Criador e o Deus Redentor. E essa oração, esse texto que fala da confiança pessoal se transforma numa confiança coletiva. Ele estava dizendo para o seu povo a quem ele iria governar, porque o povo talvez não tivesse a mesma paciência, talvez forçasse para que ele chegasse a rei. Ele falou: não, eu estou esperando com paciência. Vocês também devem esperar em Deus, e devem esperar desde agora e para sempre, porque essa esperança deve estar no nosso coração. Esperar em Deus, esperar confiantemente, e colocarmos essas coisas como uma meta na nossa vida. Um coração humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Um coração de não há lugar para a vingança, para o cinismo. Um coração contente. Buscar o contentamento em Deus. As coisas nunca vão, pessoas e coisas não vão trazer contentamento ao nosso coração. Contentamento, a nossa satisfação está em Deus. E esperar realmente em Deus. Esperar nele a partir daquele momento, desde agora e para sempre. Eu queria fazer uma oração terminando esta parte antes da Santa Ceia. Ó Deus, olha, Senhor, para os nossos corações. Todos nós queremos dizer, Senhor, que o nosso coração é humilde, mas precisamos ser transformados. Que o nosso olhar não é altivo e que estamos contentes, ó Deus, na posição que estamos, mas estamos disponíveis, Senhor, para aquilo que o Senhor quer ainda fazer das nossas vidas, em quaisquer instâncias. Que possamos ter sossegado, quieto o nosso coração, que não venhamos a buscar meios que são contrários à Tua vontade, que são imorais, que não somente ofendem a Ti, mas também acabam com a saúde. Que sejamos saudáveis espiritualmente e que a nossa esperança, ó Deus, continue e permaneça em Ti, porque Tu és o nosso Deus, Criador, Redentor, e o Senhor prometeu, Tu és o Deus do pacto, e nós cremos em Ti, e que nós queremos adequar, ó Deus, a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém, Senhor.